Olá, esse é o canal do Lombada Quadrada. Aqui todo livro tem uma história. E hoje nós vamos falar da história deste livro aqui, O Passeador, de Luciana Hidalgo. É um livro publicado em 2011 pela editora Rocco e que eu conheci na Flip de 2017, ano em que Lima Barreto foi o homenageado. E quem é o Passeador? Vamos falar um pouco dele. E vamos começar com um trecho do livro. Luta contra a memória, perdido entre situações vividas e fatos históricos apenas lidos. Vida e livro se confundem. Pensa em pedir auxílio à bela paisagem marítima. Tem o ímpeto de ir até o mar em busca de um pedaço de paraíso. Mas, dado seu estado, teme que os seus olhos tenham a fabular. De repente, ao chegar lá, esbarra em Anchieta, em Mendiçá, em trajes de banho, na praia da Rua Dom Manuel, à sombra de um pau-brasil fincado na areia, conversando com amigos de farra. Dá um meio sorriso à mera ideia, mas nesse momento o medo é maior do que o humor. A cidade tornou-se um palimpsesto de cidades, e suas histórias se superpõem num espaço em que Afonso circula sem noção de tempo. Deveria retomar a rédea do pensamento, a seta da cronologia, mas essa altura já se encontra na Rua do Ouvidor, onde vê Tiradentes sair da pensão, perpétua, para uma caminhada pelo centro. Pensa em segui-lo, curioso, mas vacas enormes atravancam o caminho, ordenhadas por leiteiros que vendem seu leite de porta em porta, fresco, ao gosto do freguês. Afonso senta em um banco para sossegar visões de séculos desencontrados. Está tomado pela história, fatos e ficções. Passou a vida a manipular personagens fictícios, mestre em mesclar elementos reais e ficcionais. E o álcool, em excesso, parece cada vez mais esgaçar as fibras que separam uns dos outros. Quem é Afonso? É Afonso Henriques de Lima Barreto, homenageado, como eu falei, da Flip de 2017, e que é o centro, é o personagem principal deste romance de Luciana Hidalgo, como eu disse, também lançado em 2011 pela editora Rocco e relançado por ocasião da homenagem a Lima Barreto na Flip. Nós estivemos lá, o Lombada esteve em várias das mesas, inclusive numa mesa em que Luciana Hidalgo estava presente. E Luciana, que além de jornalista, também se especializou em literatura com pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense e também na Sorbonne. E um dos objetos principais de estudo dela foi justamente Lima Barreto, associando a história de Lima Barreto à história da loucura. Neste livro, que é um exercício de ficção que Luciana faz em cima da vida de Afonso, nós vamos acompanhar a partir de um observador. O narrador é um observador oculto, talvez um duplo do próprio Afonso, que se esgueira pela cidade do Rio de Janeiro, acompanhando os movimentos do escritor. É uma obra bastante interessante, com características muito oníricas, mas que tem um pé na própria biografia e nas histórias reais em torno da vida de Lima Barreto, esse escritor que foi muito profícuo, deixou obras importantíssimas e fundamentais da literatura brasileira, do realismo na literatura brasileira, mas só foi descoberto depois de sua morte precoce. E em vida mesmo não teve o reconhecimento que merecia. A história de O Passeador começa com Afonso Lima Barreto caminhando pelas ruas centrais do Rio de Janeiro, num momento em que o prefeito Pereira Passos promovia grandes reformas urbanas no Rio de Janeiro, tentando emular as reformas do Barão de Haussmann em Paris, anos antes, e tentando transformar Rio de Janeiro numa Paris tropical. Para fazer essas reformas, ele rasgou avenidas em toda a região central do Rio de Janeiro e, especialmente, e é esse o olhar que Afonso tem para essas obras, expulsou dezenas de milhares de pessoas que moravam na região central, que foram para a periferia, que foram para o subúrbio, formar o começo daquilo que hoje é o subúrbio carioca, onde inclusive o próprio Lima Barreto foi morar. O olhar do passeador é um olhar melancólico sobre a cidade, é um olhar de que quem percebe que a cidade está se tornando ainda mais difícil para uma pessoa como ele, né? Um jovem, um amanuense que vive a sua vida ali numa repartição pública com um salário muito baixo, negro, com aspirações literárias numa sociedade racista e excludente também nessas reformas urbanas que ele acompanha, como eu disse, com melancolia, com um olhar crítico, mas sem nenhum poder de intervenção.
Nesses passeios que a gente acompanha, né, do nosso passeador, do nosso flaner, Afonso vai a livrarias, especialmente a de Tiago, um português, um alfarrabista português, que atende ali a elite literária, a elite intelectual e a elite econômica do Rio de Janeiro, trazendo da Europa as novidades literárias, especialmente da França. E ele deixa o jovem Afonso percorrer os meandros da sua livraria, do seu, que é um misto de livraria de novos títulos com um sebo de clássicos e de edições antigas, e ele deixa que Afonso passe ali algumas tardes, depois que sai da repartição pública, perdido nas leituras dos grandes clássicos, especialmente dos russos, que vão influenciar muito a obra de Lima Barreto. Dentro da livraria temos Sofia. Sofia é uma jovem que ajuda ali Tiago no atendimento aos clientes e que tem um interesse especial por Afonso, mas encontra na timidez do rapaz um bloqueio. Ao longo da história a gente não vai saber se Sofia efetivamente é uma pessoa real ou uma pessoa imaginada pelo jovem escritor. Fica muito nebulosa essa história e é uma parte da obra que Luciana Hidalgo nos entrega, vem desse mundo onírico, do mundo de sonhos e de imaginação de Lima Barreto, e à medida que o álcool vai fazendo efeito sobre a sua personalidade, essa imaginação faz com que no livro, na história imaginada em O Passeador, ele comece a dialogar com seus próprios futuros personagens, como Policarpo Quaresma, como o Gonzaga Bezerra. A gente vai tendo também elementos que vão formar a obra de Lima Barreto, presentes aqui nesta história, que é de uma leitura bastante gostosa, bastante fluida, nos transporta a esse Rio de Janeiro da virada do século XIX e do começo do século XX, nos transporta a esse ambiente efervescente da literatura na então capital do Brasil, e nos traz alguns dados da personalidade de Lima Barreto, que estão presentes nas biografias. A própria Luciana escreveu sobre Lima Barreto, mais recentemente uma grande biografia de Lilia Schwartz a respeito do escritor também foi lançada por ocasião da Flip. Nesse livro, em que a ficção entra nos dados biográficos de Lima Barreto, a gente pode perceber o quão foi complexa a mente, a cabeça de Lima Barreto, e o quanto isso influenciou a sua literatura, que eu redescobri muito recentemente. É um dos maiores escritores brasileiros da história. Injustiçado, pouco conhecido, menos do que deveria, mas precisamos ler Lima Barreto. E o romance de Luciana Hidalgo é um aperitivo muito interessante para a gente conhecer o universo desse escritor. Bom, gente, essa é a história do Passeador e esperamos vocês curtindo o Lombada Quadrada aqui no canal do YouTube, compartilhando com amigos e visitando o nosso site e também as redes sociais do Lombada Quadrada.